Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou explicar passo a passo como é que tu podes começar a investir se nunca o tiveres feito. Se já fizeste, vais ouvir aqui algumas regras. Bora lá então. Este vai ser um tutorial para pessoas que querem começar a investir, mas com risco bastante baixo. Eu não sou um conselheiro financeiro, obrigado pelo vosso apoio, continuem desse lado, façam um gosto, subscrevam o canal, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo. É possível, neste momento, nós investirmos de forma muito simples e muito rápida. Há 15 anos, há 20 anos, sem internet era impossível investir desta forma e há muito pouco tempo era preciso algum dinheiro para começarmos a investir. Eu lembro-me quando eram precisos 100, 200, 500 euros para começarmos a investir. Hoje consegue-se investir com apenas 1 euro numa ação e se forem criptomoedas até menos do que isso. A XTB, que patrocina o vídeo de hoje, é uma corretora onde eu posso investir com apenas 1 euro. Então eu todos os dias, vamos supor, posso ir lá e gastar 1 euro. Reparem bem, 1 euro é o mesmo que um café. Eu não bebo café, por isso posso poupar, entre aspas, esse dinheiro e todos os dias, independentemente se aquilo estiver alto ou baixo, eu simplesmente vou investir e vou esperar a longo prazo. Esta é uma boa estratégia. É uma estratégia interessante para quem não quer estar a perder tempo a ver se o mercado está bom ou mau, se vai subir ou se vai descer. Não, simplesmente investes 1 euro por dia, todos os dias, durante 20, 30, 40 anos. Estamos a falar de 30 ou de 31 euros por mês. É 3 a 4% do salário mínimo em Portugal. E então a premissa do vídeo é esta. Mas primeiro, pessoal, as minhas 3 regras de ouro. E estas 3 regras de ouro eu tento ao máximo não falhar. Existe uma outra regra que é mais difícil. Mas as 3 regras são: investe só dinheiro que achas que não vais precisar nos próximos tempos. Só perdes dinheiro se venderes. E por último, tenta ter sempre no teu banco um ano inteiro do teu salário antes de começares a investir. Isto é algo que para mim é muito importante, pessoal, porque dá-me alguma sensação de conforto e eu sei que muita gente não o pode fazer por N motivos. Ou porque têm muitos filhos, têm muitas despesas, ganham um pouco, estiveram desempregados, tiveram problemas quaisquer que sejam. Às vezes é muito difícil uma pessoa conseguir ter num banco o dinheiro que ganha num ano inteiro. Mas esta para mim é uma regra muito importante. A partir daí, pessoal, a minha regra é: se vocês já tiverem no banco o dinheiro que vocês ganham num ano inteiro, então tudo o resto é para investir de alguma forma. E aqui vocês podem investir em N coisas diferentes. Há quem investe em casas, em terrenos, em ações ou criptomoedas. Eu sou muito focado em ações e criptomoedas. Posso dizer que mais ou menos 70% do meu portfólio é ações, 30% é criptomoedas. Eu não invisto em casas, não é um mercado que eu conheço o suficiente para o fazer. Vamos voltar então à regra do por 1 euro por dia tu podes investir. Ok, então que tipo de investimentos é que tu queres fazer? Se quiseres optar por um risco extremamente baixo, então aquilo que tens que fazer é comprar um ETF. Já lá vou explicar o que é um ETF. O ETF de referência é o SP500, que segue as 500 empresas mais valorizadas nos Estados Unidos, as mais valiosas que existem. E para vocês terem uma ideia do porquê que isto faz sentido a longo prazo, mesmo só 1 euro por dia. 1 euro por dia são 30 euros por mês. É um almoço fora. Até que ponto é que isto faz sentido ou não? Reparem bem nestas contas para resultados estatísticos. E isto não quer dizer que no futuro seja igual. Mas se nós olharmos para o SP500, então a média dos últimos 50, 60 anos é que o SP500 valorizou 10% ao ano. Há anos que valoriza mais, há anos que valoriza menos, há anos que não valoriza, há anos que perde dinheiro, desvaloriza, mas na média, a longo prazo, 10% ao ano é aquilo que o SP500 costuma dar de retorno. E eu vendo aqui alguns valores, e para vocês perceberem o quanto numa fase inicial vocês não vão ver grandes aumentos, mas depois a partir de um certo momento o crescimento é muito grande, é muito acentuado, mas os primeiros anos doem, vocês não veem grande evolução. E por isso é que se deve começar a investir cedo. Se tiveres 20 anos, começa a investir. Se tiveres 15 anos, começa a investir. Se tiveres 45 anos, começa a investir. Mas provavelmente com 45 anos já não vais chegar àquela fase em que o crescimento é assim. Mas reparem bem nestes valores. Se nós olharmos para o SP500 a 10% ao ano e se fizermos uma conta, ok, se nos próximos 40 anos ou nos próximos 30 anos ele continuar a dar 10% ao ano, se vocês investirem 1 euro por dia no SP500 durante 40 anos, vocês gastaram 15 mil euros, mas vão ter 172 mil. Se investirem 50 anos, vocês vão ter, em vez de 172 mil, vão ter 470. Reparem bem, o nível de investimento continua a ser 1 euro por dia durante estes anos todos. Ao fim de 40 anos, vocês chegaram do zero
aos 172 mil. Vocês precisaram de 40 anos para chegar do zero aos 172 mil. Mas quando fazem mais 10 anos, vocês já estão num crescimento tão grande que dos últimos 10 anos vocês passam de 172 mil para 470 mil. A ideia é esta, pessoal. A ideia é muito simples. Quanto mais dinheiro vocês têm, mais isto vai crescer. Agora imaginem que vocês até ganham um bocadinho mais do que o salário mínimo e podem investir 2 euros por dia. 2 euros por dia, 60 e poucos euros ao mês. São 2 almoços. São uns quantos maços de tabaco, são 60 cafés, o que for. Se vocês investirem 2 euros por dia e se acreditarmos que a longo prazo a média do SP500 continua a 10% ao ano, vocês em 40 anos vocês gastaram 30 mil, mas têm 344 mil. E eu aqui não estou a olhar para valores de inflação. Claro que estes 344 mil será muito mais do que isso. Também não estou a contar com provavelmente o aumento que vocês vão ter no vosso salário nos próximos 40 ou 50 anos. Não, vamos fazer de conta que fica tudo igual. Vamos fazer de conta que não há inflação, que não há aumentos, não há nada. Vocês gastam 30 mil euros em 40 anos, mas ficam com 344 mil. E uma vez mais, nos últimos 2 anos, o salto é grande. Reparem, vocês passam de 344 mil a 40 anos para 900 mil a 50 anos. O que quer dizer que se tu tiveres 18 anos, e com 18 anos tu podes comprar ações, e se puseres 2 euros por dia na tua vida inteira, 18 anos, mais 50, 68 anos. Aos 68 anos, e vamos acreditar que os 68 anos de daqui a 50 nós somos muito mais jovens e provavelmente a trabalhar muito mais anos ainda, mas muito mais jovens do que aquilo que são as pessoas de 68 anos de agora e ainda mais jovens do que eram as pessoas de 68 anos de há 2 ou 3 décadas. Então vamos acreditar que daqui a 50 anos, quem tiver 68 anos é um jovem ainda e provavelmente terá muitos anos de trabalho pela frente. Ok, então, se tu tiveres 18 anos e investires 2 euros por dia durante 50 anos, quando tiveres 68, tens mais de 900 mil euros. Imagina o que é que tu fazias se tivesses 68 anos agora. O que é que tu fazias se tivesses 900 mil euros em ações? Tu vendias isso tudo e não trabalhavas muito mais na vida. E provavelmente, daqui a 50 anos, a esperança média de vida vai ser 100 anos ou algo assim parecido. Então tu ainda tens 30 e tal anos de vida pela frente e não precisas trabalhar mais, porque investiste 2 euros por dia durante 50 anos e chegaste praticamente a 1 milhão de euros só com investimento. A juntar a isto, pessoal, há coisas muito importantes que devem ser esclarecidas. Primeiro, se vocês comprarem ações numa corretora, como por exemplo a XTB, as ações são vossas, não são da corretora. Se a corretora falir, as ações estão em vosso nome. Vocês chegam a outra corretora qualquer, chegam a um banco e dizem que querem transferir as vossas ações para lá. As ações estão ligadas a vocês e a mais ninguém. E a nenhuma entidade. Uma corretora, como por exemplo a XTB, auditada, certificada pela CMVM, as ações são vossas. Voltando atrás, ETFs, SP500. Existem muitos outros ETFs que vocês podem analisar. Há ETFs que seguem o Nasdaq, há ETFs que seguem as melhores empresas do mundo, outras as melhores empresas da Europa e outras as melhores empresas de Portugal, como por exemplo é o nosso PSI20. Eu estou a usar o SP500 porque é a referência e aqui eu preciso esclarecer uma coisa que muita gente me veio perguntar nas últimas semanas. As pessoas perguntam-me, ok Luís, então mas e se essas 500 empresas falirem? Vamos por partes. Um ETF é um pacote, digamos assim, é uma bolsa de ações que estão lá dentro. E cada uma das 500 empresas, neste caso, tem pesos diferentes. O que quer dizer que se eu comprar uma ação, por exemplo, de um ETF que segue o SP500, não é uma sobre 500 partes da Apple, uma sobre 500 partes da Tesla, uma sobre 500 partes da Amazon. Não. Todas têm pesos diferentes. Há mais Apple, há mais Amazon, há mais Tesla do que outras. O peso é pela própria valorização da empresa. E então, a empresa mais valiosa do mundo, a Apple, é a que tem a maior porcentagem no ETF. A segunda é a Microsoft, segunda maior porcentagem no ETF. E é assim que isto funciona. Os ETFs também são bons porque temos empresas por trás a gerir os ETFs. Vocês podem comprar um da iShares, um da Vanguard, um da outra coisa qualquer. São ETFs que estão a ser geridos por pessoas e que vão ajustando os valores de maneira a que seja o mais lucrativo possível. A outra questão muito importante, pessoal, é que o SP500 está a seguir as 500 mais valiosas. Se por um motivo qualquer a Apple agora falisse, a Apple pura e simplesmente saía do ETF. E entrava outra. Entrava a 501. Então estão a ver a ideia? Não vale a pena estarmos aqui com malabarismos a pensar assim: epá, e se a Amazon vai falir? Epá, a Amazon não vai falir, mas e se falir? Não, se falir, sai
do SP500. Claro que para a Amazon falir e o Apple e a Tesla e muitas outras, se falirem todos ao mesmo tempo é porque estamos perante uma terceira guerra mundial ou algo muito parecido, e mesmo assim eu duvido que possam ter falência, quanto muito todas elas vão desvalorizar porque estamos num tempo de guerra, uma pandemia, o que for. Mas todas ao mesmo tempo parece-me completamente impossível. Mas mesmo que uma grande empresa com um grande impacto no ETF de alguma forma entre em falência técnica de repente, ela simplesmente, de X em X tempo, existem substituições e ela é substituída. Por isso, são sempre as 500 mais valiosas e não aquelas 500 específicas. A Tesla, há uns anos, não estava no SP500. Entrou e houve outra que saiu. Outra questão muito importante, e que eu já tenho falado aqui nos últimos tempos, é a questão emocional. E esta é a regra que eu estava a dizer que era mais difícil de seguir. A questão emocional é muito importante. Pessoal, muito mais do que muito boa análise técnica, muito mais do que um grande conhecimento de bolsa, vocês o que têm que ter é o chamado estômago. É aquela capacidade de ver o vosso dinheiro a cair, porque o mercado está a cair e há muita gente que aquilo que faz é vender. E é por isso que o mercado cai. A questão é, se vocês acreditam num projeto, então mantenham, tenham calma, a longo prazo, se o projeto realmente for bom, uma Google, uma Apple, uma Amazon, uma Microsoft, uma Tesla, se os projetos realmente forem bons, então a longo prazo isto dá lucro. Claro que dói de vocês de repente terem ali aquele dinheiro que tiveram a poupar para investir e aquilo num dia desce 5% ou 10%. Se forem para criptomoedas a descida pode ser ainda maior. Isto dói no estômago, como se costuma dizer, mas se vocês acreditam no projeto, não entrem em pânico. E a verdade é que a longo prazo, se vocês utilizarem, por exemplo, esta estratégia de 1€ por dia, independentemente do preço, vocês compram 1€ por dia de SP500, aquilo que vai acontecer é, vocês provavelmente nunca vão comprar no melhor momento daquele dia, mas a longo prazo vai estar sempre a subir e vocês vão ganhar. Porque um dos grandes problemas é nós, no nosso dia-a-dia, nós não temos tempo para estar sempre a ver o mercado. Não temos. Então nunca é a melhor altura para comprar, porque nunca estamos ali a ver. Mas, se vocês comprarem, independentemente da hora, 1€ por dia, a longo prazo vocês fazem uma boa média e vocês vão ter lucro, quase certeza absoluta, porque a estatística assim nos mostra esta tendência. Claro que daqui a uns anos, os Estados Unidos até podem ser a maior potência mundial a nível económico. O que não quer dizer que essas empresas não continuem a ser extremamente valorizadas. E tendo em conta a inflação que está deste lado, a desvalorização da moeda, então se calhar vale muito mais investir do que deixar o dinheiro no banco. Por fim, não se esqueçam de uma coisa que eu também já disse aqui algumas vezes. Pessoal, o mercado antevê a situação económica mundial. O mercado cai primeiro e só depois é que as pessoas passam por dificuldades económicas. Quando as pessoas estão a passar por dificuldades económicas, que é o caso agora, em que nós estamos com desemprego, inflação muito alta, desvalorização da moeda, está tudo super caro, não conseguimos pagar a casa, os juros são altíssimos, tudo isto junto, há uma altura em que o mercado vai disparar, porque vai antecipar a subida do mercado e a melhor qualidade financeira das pessoas que virá 6 meses, um ano depois. Isto acontece sempre. O mercado reage primeiro, porque está a reagir porquê? Porque aquelas grandes empresas e que têm muito, muito dinheiro e que não sofrem com a crise, começam a comprar enquanto ainda está barato, porque já perceberam que daqui a 6 meses, daqui a um ano, vai estar muito melhor. Então o mercado antecipa sempre a saúde económica mundial. E o mercado caiu há uns tempos e nós agora estamos todos com dificuldades financeiras. E daqui a uns tempos o mercado vai subir e nós vamos continuar com dificuldades financeiras e passado 6 meses a um ano as coisas estão boas, porque entretanto o juro baixa, porque a inflação para e de repente já estamos a pagar menos pela nossa casa e os salários até vão aumentar e conseguimos fazer um empréstimo muito mais barato, mas nessa altura já o mercado disparou. Pessoal, entrando aqui em detalhe como é que vocês podem fazer isto, a questão é, eu vou utilizar aqui a plataforma da XTB, o que não quer dizer que vocês não façam com outras. Agora, o que é que vocês têm que fazer na XTB? Vocês abrem uma conta real e a partir daí estão na plataforma da XTB. Aqui as coisas são muito simples. Obviamente, vocês numa fase inicial não precisam de começar logo com dinheiro verdadeiro. Vocês podem abrir uma conta que não utilize dinheiro verdadeiro para vocês experimentarem. A partir do momento que quiserem com dinheiro verdadeiro, vocês chegam aqui abaixo, fazem depositar dinheiro, passam da vossa conta para aqui e a partir daí vocês começam a investir. Em termos de ETFs, pessoal, é a vossa escolha. Como eu vos disse, há aqui muitas possibilidades. Vocês têm, por exemplo, este que é o CSPX e é um ETF com muitos outros que segue o SP500 e como vocês podem ver, aqui tivemos o Covid,
E depois temos esta fase aqui, que começou no fim do ano 2021 e que a seguir atravessámos no ano 2022 e entretanto voltámos a crescer. Para quem não tiver visto os meus vídeos anteriores, posso-vos dizer muito rapidamente, esta foi a crise do Covid que veio aqui. Isto aqui foram momentos em que as pessoas foram recuperar algum dos lucros e que era perfeitamente normal, porque se repararem, muita gente obviamente comprou aqui, só que entretanto chegou o Covid e esquiou tudo, e quando chegou aqui um bocadinho acima, algumas pessoas acabaram por vender. Claro que também houve muita gente a comprar aqui, para isto poder subir, e depois foram também buscar os lucros. O que isto nos demonstra é que, apesar de termos tido uma pandemia que deixou os mercados em pânico, a longo prazo, mesmo a pessoa que tenha comprado aqui e que tenha achado que era um mau momento, ok, é um mau momento por comparação com este, mas continua a ser um momento muito, muito bom por comparação com o que temos aqui em cima. E nós agora já nos estamos a aproximar do momento mais alto de sempre, que foi aqui. Claro que quem comprou aqui, uma vez mais, esteve bem. Cada um destes traços que está aqui equivale exatamente a um dia. E vocês vão comprar alturas em que vai ser aqui em cima e outras vezes em que vai ser aqui em baixo e vai ser muito melhor do que cá em cima. Mas a longo prazo, pessoal, isto vai subindo. Reparem bem, desde 2014 até agora, estamos a falar de menos de 10 anos. E isto passou de uns 170 para quase 500. Então, a longo prazo, estatisticamente, isto faz muito sentido. Muito rapidamente, como é que vocês compram? Vocês chegam aqui, escolhem um qualquer, imaginem que escolhem o EQQQ, e o EQQQ é um ETF, como vocês podem ver aqui, que segue o Nasdaq, as 100 melhores do Nasdaq. Vocês escolhem, metem aqui o gráfico, carregam aqui no gráfico, aparece o EQQ, eu já tinha aqui aberto, e depois é uma questão de vocês verem quanto é que querem investir. Chegam aqui, e podem pôr por unidades, aqui está o preço a que vocês vão comprar, aqui estão as unidades, e vocês podem pôr por unidades ou podem pôr por dinheiro. E depois, a partir daí, é só confirmar e já está. Vocês têm muitos outros ETFs, depois depende muito daquilo que vocês procuram. Vocês têm aqui este, que é para o SP500, têm este, que são para dividendos, e as coisas não são bem iguais, como vocês podem ver, o Covid aqui foi muito parecido, mas em termos de dividendos é diferente. Isto é um ETF que está muito focado em empresas que dão muitos dividendos, então para além de vocês terem aqui um crescimento do valor da ação, o que também têm é dividendos todos os meses, 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, a cair-vos na conta. Mas vocês têm muitos outros. Vocês têm ETFs só para tecnologia, outros só para inteligência artificial, outros só para empresas de internet, outros para empresas de cada país, aeronáutica, grande consumo, alimentação, medicina, do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, de Portugal. Vocês escolham quais é que são os ETFs. Vocês não precisam de investir sempre no mesmo. Agora, as contas que eu vos fiz aqui foi para o SP500, que estatisticamente dá 10% ao ano. O Nasdaq às vezes dá muito mais do que isso, porque é muito mais só focado nas 100 empresas tecnológicas. Muitas vezes não dá tanto, depende muito. Se vocês quiserem inscrever na XTB, eu deixo o link em baixo. Inscrevam-se, experimentem a plataforma e vejam que 1€ por dia, pessoal, não custa assim tanto depois de vocês conseguirem ganhar a mentalidade de que 1€ por dia vocês conseguem pôr aqui e daqui a 20, 30, 40, 50 anos vocês vão ter aqui um bom dinheiro para vocês, para os vossos filhos, para a vossa reforma. Pessoal, muito provavelmente vai valer mesmo muito, muito a pena. Só temos que ter paciência. E se temos paciência a pensar que vamos demorar 40 ou 50 anos a trabalhar para ter uma reforma, então também podemos fazer isto e pensar que daqui a 30, 40, 50 anos podemos ter aqui muito mais dinheiro do que aquilo que a nossa reforma nos vai dar. Pessoal, é um vídeo muito, muito rápido de como vocês, investindo de forma consistente e o mais cedo possível na vossa vida, a probabilidade de vocês ganharem bastante dinheiro é muito maior do que deixar o dinheiro no banco, do que investirem em outras coisas, do que jogarem no Euromilhões, o que for. Pessoal, a longo prazo, isto até hoje compensou sempre e muito. E então acredita-se que vai continuar a ser assim, independentemente das empresas que estejam no SP500. Vai continuar a ser assim. E pode ser o SP500 como pode ser um ETF do mundo. Se vocês não acreditam só na economia dos Estados Unidos, ok, façam das maiores empresas do mundo. Existem N ETFs disso. Pesquisem, façam a vossa análise. Se tiverem dúvidas, comentem. Digam-me que ETFs é que têm, qual é que é a vossa estratégia. Espero ter ajudado. Vocês já sabem que eu demoro um bocadinho a responder. Grande abraço. Se estiveres de férias, descansa, diverte, desanuvia a cabeça. Boa sorte nos investimentos. Até à próxima.